Bom dia, meus amores. Estamos começando mais uma videoaula de história. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí à unidade 8, que vem falando sobre o que é cidadania, como surgiu esse termo, né? O porquê, o que quer dizer. Nós vimos que esse termo surgiu na Grécia Antiga, mas que nem sempre significou igualdade, que é o que nos refere cidadania hoje. Antes, algumas pessoas apenas, né, tinham essa referência aí de igualdade e às vezes favoreciam apenas parte da população. Outra parte não tinha aí os seus direitos garantidos, né? Muitas vezes apenas pessoas instruídas, parte da elite, pessoas que às vezes faziam parte de grupos sociais específicos, e com o tempo essa noção de cidadania foi ampliando e hoje nós temos aí alguns direitos, né, de igualdade, tanto de voto, quanto de outros tipos de direitos, né? Nós falamos aí sobre os direitos civis, sobre o direito político, falamos sobre estatutos que são criados para defesa de grupos específicos aí da população, né? Falamos nesse sentido também. E falamos sobre como e o porquê que esses estatutos são criados, a importância desses estatutos. Tudo isso nós falamos na aula anterior. Bom, meus amores, hoje então nós vamos dar continuidade a esse assunto abordado na última aula. Nós já vamos começar com essa interação aí, tá? Nessa interação, diz assim: refletindo sobre o número de cidadãos em Atenas durante a Antiguidade e o número de eleitores do Brasil em 2018, reúna-se com um grupo de colegas e debata com eles se seria possível o Brasil ser uma democracia direta. Anote suas ideias no espaço abaixo e, em seguida, você e seu grupo deverão compartilhar com a turma a conclusão com a qual chegar. Bom, gente, nós vamos ver aqui, ó, novamente para vocês lembrarem. Atenas possuía uma democracia direta, que contava com cerca de 40 mil a 60 mil cidadãos. O Brasil, por sua vez, é uma democracia representativa, ou seja, uma democracia indireta. Isso significa que os eleitores brasileiros precisam eleger seus representantes políticos, que são pessoas que ocuparão os cargos no governo de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Certo? Mas o que significa uma democracia direta? Só para relembrar vocês. A democracia direta, gente, como mostra aí, é um sistema de governo onde os próprios cidadãos discutiam como se deveria governar. Eles mesmos faziam as leis e votavam acerca das principais decisões. Será que isso daria certo com a quantidade de eleitores que nós temos? Já pensou cada um dando a sua opinião? Como seria difícil, né? Como seria difícil aí atribuir, fazer aquilo que cada um pensa, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Ou seria diferente aí, né? Seria um pouco difícil. Então, vocês podem colocar aí que seria difícil pela quantidade de pessoas que tem. Cada um pensa de um jeito. E como vivemos em uma democracia, né? Seria complicado pegar apenas a ideia de um ou de outro ali para poder seguir. Por isso que a gente trabalha com essa questão do voto, tá? Da democracia indireta e não direta, tá? E aí vocês vão anotar suas conclusões. Visite o site plenarinho da Câmara dos Deputados e saiba mais sobre os cidadãos da Grécia Antiga, a democracia representativa e a importância do voto. Esse site aí, se você jogar no Google, site plenarinho, vai lá dar o link para quem tiver curiosidade de acessar e saber mais um pouco, pode ficar à vontade, ok? A sociedade e a cidadania na Roma Antiga, nós falamos na Grécia Antiga, né? Como era essa cidadania, como era a sociedade, que a gente sabia que existia ali o conceito de cidadania, mas que ele não era aplicado para todos, que tinha as suas desigualdades. Agora nós vamos falar sobre a Roma Antiga. Acredita-se que Roma foi fundada em 753 a.C. e desde seus primórdios era formada por diversos povos e costumes,
como os latinos e etruscos, que correspondiam às pessoas vindas do norte da Itália, além de pastores e agricultores de diversas origens. Então, gente, ali a gente já sabe que a sociedade era constituída por vários tipos de povos com costumes diferentes. Grifem aí. A sociedade romana era basicamente formada por dois grupos: os patrícios. Quem eram os patrícios? Os nobres, a nobreza, quem tinha dinheiro. E o resto, quem não tinha dinheiro, quem não participava da elite, eram os plebeus, né? Então, os patrícios, pessoas nobres da elite, e o resto eram os plebeus. Quem eram os patrícios, né? Da onde eles vinham? O que eles formavam? Então, grifem aí. Os patrícios formavam grandes famílias romanas, que eram donas das maiores propriedades rurais. Eles vieram dessas grandes famílias. E os únicos que podiam ocupar os cargos públicos em Roma, como, por exemplo, fazer parte do Senado, eram eles. Por isso, os patrícios eram considerados únicos cidadãos de Roma. Olha só, olha como era esse conceito de cidadania. Olha o quanto evoluímos, não é mesmo? Então, ali, os únicos cidadãos era quem podia, quem tinha dinheiro. Ou seja, onde ficavam os plebeus nessa história? Né? Os plebeus, por sua vez, eram formados por camponeses, grifem aí, artesãos, comerciantes e descendentes de estrangeiros que viviam em Roma. Eles também eram chamados de populos, que significa povo. Então, eram os camponeses, né? Esses camponeses aí, o restante da população que não fazia parte da elite, eram os plebeus. Além dos patrícios e plebeus, a sociedade romana também era formada pelos clientes. Quem são os clientes? Grifem aí. Que correspondiam às pessoas que prestavam serviços aos patrícios e, em troca, recebiam proteção. E também, além dos clientes, tinham os escravizados. Quem eram? Quem trabalhava em atividades diversas, tanto na área rural quanto na área urbana, tá? Em 1509 a.C., quando Roma se tornou uma república, os plebeus passaram a reivindicar direitos civis. Isso aconteceu após uma grande parte deles, que viviam nas cidades, conseguir acumular riquezas por meio do artesanato e do comércio. Os direitos civis, gente, é o direito ao trabalho, o direito a ter acesso à economia, né? O direito ali a ter igualdade até em questões salariais. Esses são os direitos civis que nós já vimos na aula anterior. Além de ter os direitos políticos, né, também. Então, a gente tem aí esses conjuntos de direitos, tá? Quando Roma passou a se envolver em muitas guerras, os patrícios tiveram que contar com os plebeus para compor o exército romano, que era chamado de legião, como soldados que eram chamados de legionários. Em troca, os plebeus passaram a exigir dos patrícios maior participação política. Então, nós temos aí os direitos civis, os direitos políticos, né? E então aí já começou a exigir esses direitos que até então existiam, mas não eram colocados em prática, né? Esse conceito de cidadania até então não era bem desenvolvido, era só para alguns. Então a população aí em Roma começou a acordar para esses direitos que elas tinham e começaram a exigir esses direitos. Dessa forma, os plebeus passaram a ter mais poder de participação. Grifem aí, atuando nas assembleias populares, votando leis, elegendo os que ocupariam os cargos públicos e até julgando casos no judiciário. Também participavam dos chamados plebiscitos, que eram a votação para a tomada de alguma decisão de interesse público, como declarar guerra ou propor um tratado de paz. Então, eles começam a participar, né, politicamente de algumas decisões, tá? As eleições em Roma, grifem aí, eram anuais, aconteciam todo ano, e aconteciam nas assembleias eleitorais. Para participarem, os cidadãos tinham que se deslocar até o fórum, que era o local onde ocorriam as eleições de Roma. Tá? Olha aí as ruínas do fórum da cidade de Roma, na Itália. Você é o historiador.
A tábula ebana é um tablet de bronze contendo escritos sobre a organização política dos romanos. Dentre elas, a forma como deveriam ocorrer as eleições. Leia o texto a seguir. Vamos ver como eram esses direitos políticos por lá. Que o presidente dos comícios trate de colocar em locais que se possa ler com facilidade tábuas de madeira nas quais estarão escritos os nomes dos candidatos. Aí nós temos aí um exemplo da tábula ebana, com cerca de 2.000 anos atrás. Para qual finalidade as tábuas de madeira eram usadas nas eleições na Roma Antiga? No próprio texto acabou de falar, para colocar os nomes de quem? Em sua opinião, quais pessoas deveriam fazer a leitura dos registros das tábuas? Será que todo mundo? Será quem estava interessado e fazia parte da elite, queria ali fazer parte desse direito, né, constituído aí, que é o direito político? E atualmente, como os eleitores podem ter acesso ao nome dos candidatos no período de eleições? Antes era pelas tábuas. E agora? Como que a gente tem acesso aos nomes dos candidatos? Né? Através de campanhas eleitorais, através do horário eleitoral gratuito, né? Através de programas de rádio. Então, nós temos várias maneiras aí de saber quem são os candidatos, pesquisando, inclusive, na internet, né? Você sabia? A palavra república, grifem isso aí, significa coisa pública. Para os romanos, a república representava uma forma de governo regida por regras, solidariedade e união entre os cidadãos de uma comunidade. Atenção, gente. O conceito de república, então, já mostrava que era uma organização governamental desde os nossos antepassados. Então, por isso que a gente ainda tem esse conceito aí de uma organização, tá? Uma organização governamental para reger um país, um local. Lembrando que as questões, logo no final da videoaula, a Tia Grazi posta para vocês o gabarito com todas elas, ok? Continuando aí, página 50. Vamos descobrir? Para o exercício de cargos políticos em Atenas e em Roma, durante a antiguidade, era necessário atender a alguns requisitos, como pertencer a um determinado grupo social e possuir idade mínima, tá? Para se candidatar. Bom, gente, nós vimos lá que essas pessoas, assim como aqui, precisam ter uma idade mínima. Existem leis políticas, ou seja, organizações que tomam conta dessa questão da candidatura, das eleições, e precisa, sim, seguir alguns critérios, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos ver que a questão vem tratando sobre essas maneiras de conseguir se candidatar no Brasil. Então, atualmente no Brasil, para uma pessoa exercer um cargo político, ela também precisa atender a determinadas condições que são chamadas de elegibilidade. Com a orientação da sua professora, faça uma pesquisa na Constituição Federal do Brasil ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e descubra quais são essas condições. Bom, a Tia Graça colocou aqui agora para vocês, porque as letras A, B e C, as letras A e B, desculpa, serão respondidas agora com essa pesquisa que a Tia Graça fez aqui e vai compartilhar com vocês. Quais são as condições necessárias para exercer cargo político no Brasil? O que a pessoa tem que ter? Como ela tem que ser? Ela tem que ter a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domínio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, ou seja, tem que ter um partido político. Que é partido político, Tia Graça? Aquelas letrinhas que vocês escutam, PT, PMDB, PSDB, são partidos políticos, tá? A idade mínima de... Bom, agora nós já vamos para a letra B.
que pergunta lá. Idade mínima para o exercício de cada cargo político indicado a seguir. Então, essas 6 coisinhas aqui, ó, que a tia Grazi mostrou para vocês, são as condições que a pessoa tem que ter para se eleger. A elegibilidade. Sem isso aqui, ela não consegue se candidatar. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, votar, né? Mostrar lá que ele conseguiu votar, ter lá o comprovante, alistamento eleitoral, o domínio de domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, ele tem que votar no local em que ele está sendo candidato, filiação partidária, se candidatar aí com um partido, que ele tenha um partido para isso, e a idade mínima, ele tem que ter idade mínima. Para cada cargo é uma idade diferente. Então, vamos lá. Olha a primeira perguntinha aqui. Para ser presidente, vice-presidente e senador, qual seria a idade mínima? 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Então, a idade mínima para vice-presidente, presidente e senador é de 35 anos. A letra B, a próxima perguntinha dela, o segundo ponto aí, pergunta: governador e vice-governador. Qual é? 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, certo? Então, 30 anos para governador e vice-governador. Não está perguntando dos outros? Agora vamos ver aqui na página 51. Deputado federal, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito. Qual é a idade mínima aqui? 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 21 anos, então, para ser deputado federal, estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito, certo? E a próxima pergunta, qual é a idade mínima para ser vereador? E aqui diz para nós que a idade mínima para ser vereador é de 18 anos, tá? Esse site aqui que a tia Grazi pesquisou é do Tribunal Superior Eleitoral, que tem todas as informações, ok? Então, para eu conseguir me candidatar a qualquer cargo, eu tenho que ter esses 6 requisitos aqui, certo? E as idades mínimas que a tia Grazi acabou de dizer para vocês. Isso vai estar no gabarito também, caso alguém não conseguiu aí acompanhar pela videoaula. Como era a escravidão na antiguidade, gente? A escravidão na antiguidade era uma das consequências das guerras entre diversos povos. Então, era uma consequência. Isso fez com que gregos, romanos, egípcios e povos da Mesopotâmia adotassem o uso de mão de obra escravizada, de diferentes origens. Ao saírem vencedores de conflitos, eles pegavam aquelas pessoas ali que perderam e levavam para eles como escravos, para trabalhar para eles. Então, muitas vezes a escravidão na antiguidade acontecia dessa forma. Tinha guerras, tinham conflitos, quem perdesse ia trabalhar de escravo para a equipe vencedora ali, para o grupo vencedor, tá? Por outro lado, esses mesmos povos poderiam se tornar escravizados, caso perdessem alguma disputa, como a tia Grazi acabou de falar. Os povos mesopotâmicos, como os fenícios, desenvolveram um intenso comércio de escravizados, tornando-se os principais fornecedores de escravos para o Egito, que os utilizavam como trabalhadores rurais, urbanos, domésticos, nas construções e nos templos. Mais tarde, quando a escravidão no Egito se tornou a base da produção e das construções, os próprios faraós organizavam viagens para a captura de prisioneiros, que posteriormente eram transformados em escravizados. Porém, quando os egípcios foram dominados pelos romanos, o Egito se tornou por muitos anos fonte de escravizados para Roma. Então, houve aí, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem escravizava acabou se tornando escravizado. Acredita-se que os romanos foram um dos povos que mais escravizaram na antiguidade, dada a grande extensão do império que construíram. O resultado, grifem isso aí, foi a escravização de centenas de milhares de prisioneiros de guerras de todas as partes do mundo, que iam sendo conquistadas pelo seu poderoso exército.
Os escravizados pelos romanos desempenhavam diferentes funções, tais como, grifem também, artesãos, soldados, administradores ou criados domésticos. Então, ali, como ele era escravo, ele acabava exercendo várias funções de acordo com o seu dono. Aquele que mandasse ele fazer, ele faria. Porém, a maior parte deles destinava-se às atividades ligadas à agricultura e à mineração. Eram trabalhos pesados. Então, acabava que esses trabalhos mais pesados eram destinados aos escravos. Outro tipo de escravidão em Roma era a servidão por dívida. O que era isso? Grifem isso aí. Que era a escravização de camponeses, trabalhadores urbanos endividados, ainda que temporariamente para pagar o que era devido. Se ele devesse alguma coisa ali, né, para a elite de Roma ali, para quem governava ali, naquele momento, ele pagaria com trabalho escravo. Em Roma, havia uma grande chance de os filhos dos escravos nascerem livres por meio da alforria, que era um tipo de libertação dada ou adquirida aos escravos quando eles conseguiam melhorar de condições de vida. Já na Grécia Antiga, a prática de escravidão também era uma consequência das guerras. Grifem aí. Os escravizados pelos gregos ficavam encarregados de realizar trabalhos manuais, tais como agricultura, artesanato, trabalhos domésticos, entre outros. Isso acontece porque em Atenas, para poder participar da democracia, olha só, grifem isso aí, como que a pessoa poderia participar da democracia. O cidadão não deveria se ocupar de atividades de subsistência e de sobrevivência, as quais estavam sob a responsabilidade dos escravizados. Olha só, para eu participar da democracia, eu tinha que ser da elite, eu não poderia exercer trabalhos de subsistência para sobreviver, porque quem fazia isso eram os escravos. Então, aí, né, esse conceito de cidadania até então foi sendo criado por esses povos, mas melhorou ao longo do tempo. Porque cidadania, além de ter os nossos direitos e deveres garantidos, tem também a questão da igualdade, né? Ainda sabemos que estamos longe da igualdade, mas precisamos lutar para que esses caminhos se estreitem cada vez mais e isso possa acontecer um dia, tá? Continuando aí, agora nós vamos para a página 53. O trabalho escravo no Brasil e no mundo. A liberdade, grifem isso daí, a liberdade é um dos direitos civis de todo cidadão. Liberdade de ir e vir, de me desenvolver economicamente, de falar o que eu penso. Por isso, a escravidão não é mais aceitável nas sociedades, sendo considerado um crime contra a humanidade. Apesar disso, a escravidão contemporânea ainda é uma realidade no Brasil e no mundo. Embora a abolição da escravidão tenha ocorrido em 1888, foi apenas em 2003 que a escravidão se tornou crime no Brasil. Leia o texto a seguir, que passou a compor o Código Penal brasileiro, ou seja, o código que penaliza as pessoas por alguma atitude errada, tá? Nós temos aí o artigo 149 do Código Penal que diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga, ou seja, comparável, equivalente a escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes, humilhantes, ofensivas de trabalho, quer restringindo por meio qualquer sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, ou seja, ou pessoas que agem em nome de outro, olha a pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, nós temos aí, gente, a reclusão de 2 a 8 anos, que é a prisão da pessoa, além da pena, né, correspondente à violência. Então, é crime, sim. O trabalho escravo está aí no Código Penal e é considerado crime, sim. Por mais que ele seja considerado crime, infelizmente ainda tem ações, né, que não são favoráveis e que ainda acontecem de forma escrava. O primeiro tratado internacional proibindo a escravidão foi assinado em 1926 pela Liga das Nações, uma organização que antecedeu a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. O que esse tratado define? Grifem aí.
Esse tratado, que foi o primeiro aí, que foi feito, esse tratado internacional, definiu como escravidão o trabalho forçado ou degradante, tá? Sendo visto dessa forma como um tipo de violação dos direitos humanos. E gente. Por isso, é até hoje severamente combatido pelas leis internacionais. Diferentemente da escravidão do passado, em que povos conquistados por guerras tornavam-se escravizados. A escravidão contemporânea faz como vítimas pessoas que vivem na pobreza e que migram em busca de trabalho que lhes é imposto de forma degradante e que muitas vezes sofrem com o uso da violência. É castigado, não fez? É castigado. Fez alguma coisa errada? É castigado. Trabalhou pouco? É castigado, né? Situação semelhante passam os imigrantes que realizam atividades informais. Muitas vítimas, grifem isso aí, são recrutadas a trabalhar em regiões distantes e adquirem as primeiras dívidas com o transporte e o adiantamento de salários. Ao chegarem no local de trabalho, eles se veem obrigados a pagar pelos próprios instrumentos de trabalho, além da alimentação, do vestuário e de outros itens de primeira necessidade, pois tudo é vendido com exclusividade pelo contratante por preços mais caros, bem mais caros do que os praticados no mercado. Além disso, muitas dessas pessoas sofrem ameaças de violência física caso tentem sair dessa situação. Bom, gente, isso aconteceu, a Chagra já até relatou isso para vocês, quando nós falamos de migrantes, com os italianos quando vieram para o Brasil e vários outros, né, grupos aí de imigrantes que vieram para cá. Faziam aquela propaganda do Brasil lá fora, que o Brasil era ótimo para se viver e tudo mais. Quando eles chegavam aqui, que na verdade eles queriam, era uma mão de obra escrava, quando eles chegavam aqui, eles se deparavam com aquela situação de que não era nada daquilo que eles tinham visto. Era justamente conforme esse parágrafo que a Tia Grazi acabou de ler para vocês. Eles pagavam pelas ferramentas de trabalho. Então, era algo muito complicado, né? Leia o texto a seguir, que apresenta informações sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Ou seja, como está acontecendo essa questão da escravidão. Em 2018, ações fiscais da Inspeção do Trabalho do Governo Federal identificaram 1,7 mil casos de trabalho escravo no Brasil. Poxa vida, mas não tem a lei, Tia Graça, como que ainda tem trabalho escravo? Tem, gente. Como nós já falamos anteriormente. Infelizmente, por mais que seja crime, ainda existe clandestinamente trabalhos escravos, tá? A maior parte desses trabalhadores, 1,2 mil, estava em áreas rurais, onde a prática historicamente é a mais comum. As ocorrências foram registradas no Ceará, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. As atividades econômicas com mais casos de exploração de mão de obra em condições análogas de escravo foram, grifem aí, o cultivo de café, onde foram pegos 302 escravos, criação de bovinos para corte, com 106 escravos, produção de carvão vegetal, com 98, fabricação de farinha de mandioca e derivados, com 90 resgates, e o comércio varejista de laticínios e frios, com 80 resgates. Construção de edifícios, 69 resgates. Então, assim, a gente vê trabalhadores de forma escrava, um trabalho escravo em vários setores, principalmente na zona rural. Bom, aí agora nós temos algumas perguntinhas que vocês deverão responder. Como o governo brasileiro busca combater a escravidão contemporânea? Através de quê, gente? Né? Nós temos leis que garantem isso, fiscalizações que vão atrás para ver o que está acontecendo, se realmente não está tendo, através de denúncias, as pessoas podem denunciar se ver algum tipo de trabalho escravo. Quais são as atividades produtivas que mais recebem denúncias pela prática de trabalho escravo contemporâneo? Nós vimos no próprio texto. Quais são essas atividades? Que a Tia Grazi, inclusive, mandou vocês grifarem. Quais os estados brasileiros aparecem como os que mais apresentam resgate de trabalhadores escravizados? Também está lá no texto, né? Os estados onde encontraram maior número de trabalhadores escravizados. Após a leitura e a interpretação do texto, reflita.
A escravidão, a escravização de trabalhadores ainda é um problema a ser resolvido na sociedade brasileira? Claro, é claro que é. Porque, infelizmente, ainda vivemos em um país onde nós ainda não temos a igualdade social, aonde nós ainda precisamos, como a tia Graça disse anteriormente, desenvolver a consciência de que os direitos são para todos, não apenas para alguns. Que a Constituição foi feita para ser respeitada por todos, inclusive pelos nossos políticos e representantes. Não é mesmo? Bom, meus amores, a tia Graça vai colocar o gabarito para vocês aí, tá? A nossa aula de hoje, nós terminamos aí. E na próxima aula a gente conclui, então, a unidade 8 da apostila de história, tá bom? Certinho? Um beijo, então, e até a próxima aula.